Olá! Nós vamos começar agora uma série de vídeos dando sequência à nossa disciplina de Geomorfologia Tectônico-Estrutural, analisando o relevo da região do quadrilátero ferrífero. Nós vamos usar imagens de satélite associadas a modelos digitais de elevação, também algumas imagens de campo e cartas geológicas. Então, para essa discussão da geomorfologia tectônica e estrutural do quadrilátero ferrífero, a primeira pergunta a se fazer é o que é quadrilátero ferrífero. De uma maneira geral, nós podemos dizer que o quadrilátero ferrífero é um domínio de relevo marcadamente serrano, localizado aí na região centro-sul do estado de Minas Gerais. Então, o quadrilátero ferrífero se insere no domínio oriental, no relevo brasileiro, com uma área de relevo mais dissecado, de maiores altimetrias. Em termos mais específicos, dentro do contexto mineiro, o quadrilátero ferrífero se insere, então, em um conjunto de serras que se liga aqui à Serra do Espinhaço Meridional, rodeado, então, por um domínio de planaltos e também a depressão do Alto Médio Rio São Francisco. Essa área é de interesse não só para a geomorfologia, como também para a geologia, para as ciências ambientais de uma maneira geral, inclusive para a história. Dada a sua geologia bastante complexa e diversa, que registra uma história geológica bastante longa e rica, o quadrilátero ferrífero é cheio de recursos naturais, de recursos minerais, como ouro, o próprio minério de ferro, topázio, entre outros vários recursos aqui. Além disso, vem da região do quadrilátero ferrífero boa parte dos recursos hídricos que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, também isso é interesse ambiental. Em termos históricos, foi na região do quadrilátero ferrífero que foi descoberto o ouro de aluvião, que deu início a um processo acentuado de interiorização do território, pela busca desse bem mineral, Então, para que a gente possa entender melhor a geomorfologia tectônica e estrutural do quadrilátero ferrífero, vamos fazer primeiro a sua situação em termos geotectônicos e também estruturais. Então, o quadrilátero ferrífero se insere em uma área de escudo exposto, o escudo atlântico. Isso quer dizer, então, que nessa área nós encontramos rochas mais antigas, em geral pré-cambrianas, arqueanas, proterozoicas, de diversas classes, tanto rochas ígneas como rochas metamórficas, que podem ser metaígneas, metasedimentares, metavulcânicas, mas todas elas bastante antigas. Ou seja, desprovidas de uma cobertura sedimentar fanerozoica, de rochas sedimentares mais recentes. Em termos geotectônicos, o quadrilátero ferrífero se insere numa transição entre o domínio estável do brasiliano do Cráton São Francisco e algumas faixas móveis do sistema orogênico Mantiqueira. Dando um detalhe a esse recorte, o quadrilátero ferrífero se insere, então, entre o Cráton São Francisco e a faixa móvel Araçuaí. Então, essa região da faixa móvel Araçuaí passou por encurtamento litosférico, espessamento litosférico, durante um evento orogenético chamado evento brasiliano. Foi o último a afetar o território brasileiro, na formação do supercontinente ou do megacontinente Gondwana, enquanto outra parte do quadrilátero ferrífero se insere em uma porção mais estável, que não sofreu os efeitos diretos dessa orogênese brasiliana. Isso quer dizer que as rochas que encontramos nessa área são bastante deformadas. Então, são rochas que foram bastante metamorfizadas, falhadas, fraturadas, cisalhadas, dobradas, deformadas de alguma maneira. Então, dentro dos padrões de relevo que discutimos na disciplina, nessa área nós vamos encontrar um relevo associado à estrutura de escudo exposto e principalmente a estruturas deformadas. Outra pergunta a se fazer é quadrilátero ferrífero por quê? O quadrilátero ferrífero, então, é basicamente um conjunto de estruturas pré-cambrianas que tem um arranjo mais ou menos geométrico, o que é dado por alinhamentos de grandes estruturas do tipo sinclinais e anticlinais, formadas em eventos orogenéticos distintos, que compõem, então, um conjunto serrano formando uma figura mais ou menos geométrica.
No limite norte, nós temos aqui a Serra do Curral e algumas elevações serranas com outros nomes, mas que estão adjacentes à Serra do Curral, como limite norte. A sul, a Serra de Ouro Branco, com denominações diversas também. A oeste, a Serra da Moeda. A leste, também um conjunto variado de serras, que pega a Serra do Caraça, Serra do Gandarela e segue aqui em direção às elevações da Serra do Espinhaço Meridional. Quando observamos, então, um mapa hipossométrico dessa região, fica bem ressaltado o conjunto serrano do quadrilátero ferrífero. Em termos altimétricos, o entorno apresenta altitudes aí por volta de 600, 800 metros, enquanto as serras principais atingem 1.300, 1.600, chegando até a 2.000 metros, ou um pouco mais aqui na Serra do Caraça. Então, essa estrutura geológica, essa morfoestrutura, ela se destaca no relevo regional, alçada em seus 4 lados por, basicamente, erosão, desnudação diferente. Então, quando nós comparamos um mapa hipossométrico dessa área com um mapa geológico, fica claro que esses principais alinhamentos de serra acompanham algumas litologias específicas, principalmente os itabiritos e os quartzitos. Então, as principais serras da região são sustentadas por essas litologias que estão inseridas aqui no supergrupo Minas. Na realidade, a extensão do quadrilátero ferrífero é definida justamente pela espacialidade do grupo Itabira, mais especificamente da formação Cauê, dos itabiritos. Então, o quadrilátero ferrífero se estende até onde se estendem os itabiritos da formação Cauê. A análise do modelado regional, do relevo aqui do quadrilátero ferrífero, sempre destacou 2 aspectos principais. As estruturas regionais, como que elas vão controlar o processo da modelagem do relevo, então as principais anticlinais e sinclinais, e o processo de desnudação diferencial, prolongado e condicionado por uma geologia bastante diversificada, bastante complexa. Mas essa geologia ela pode ser subdividida em algumas unidades principais, que são a unidade basal, o embasamento cristalino, uma unidade supracrustal arquiana, também como o embasamento cristalino, na realidade uma sequência de um Greenstone Belt, o supergrupo Rio das Velhas, e no Proterozoico, uma unidade metasedimentar do supergrupo Minas, e menos expressivo espacialmente, o supergrupo Espinhaço e também o grupo Itacolomi. O supergrupo Espinhaço, principalmente aqui a nordeste, e o grupo Itacolomi mais a sul. Para que a gente possa compreender melhor as questões que estão sendo tratadas aqui ao longo desses vídeos, nós vamos falar bastante dessas litologias inseridas nessas principais unidades. Então vamos relembrar aqui rapidamente o que são essas principais litologias que compõem essas grandes unidades litoestratigráficas. No caso do embasamento cristalino, de idade arquiana, há um domínio de granitos, gnáisses e migmatitos. O granito é uma rocha plutônica, composta principalmente de quartzo e feldspato, mas com quantidades menores de minerais máficos, como a biotita, ou félsicos, como a muscovita. No caso dos gnáisses, a composição química é basicamente a mesma, a composição mineralógica é basicamente a mesma. Porém, há uma estruturação diferente. Essas rochas elas apresentam uma estrutura desde maciça, próxima aos granitos, a uma estrutura que passa a ser foliada, de acordo com o achatamento dos grãos nos processos de metamorfismo, até mesmo uma estrutura bandada, em que há uma alternância de bandas milimétricas a centimétricas de quartzo e feldspato, alternadas com bandas também milimétricas a centimétricas de minerais máficos. Isso deriva, então, de um processo de segregação metamórfica que acaba culminando
na formação de migmatitos. Os migmatitos, na realidade, são formados por uma mistura de rochas. Nessa mistura, pelo menos um dos componentes é um material granítico derivado de fusão parcial, que geralmente ocorre quando esse conjunto rochoso atinge condições de forte metamorfismo sob alta pressão de água, levando à fusão dos componentes mais leves, que vão se entremeando nas faces remanescentes não fundidas de minerais mais máficos. No caso do supergrupo Rio das Velhas, você tem um domínio de xistos e de filitos. Dentro do supergrupo Rio das Velhas, na verdade, vão aparecer outros vários litotipos, inclusive formações ferríferas bandadas, mais dominantes no supergrupo Minas, porém aparecem aqui em quantidades menores. Nós podemos utilizar os xistos e filitos didaticamente como as litologias principais dentro dessa unidade, que é uma unidade metavulcano-sedimentar, um típico Greenstone Belt. Dentro dessa unidade, nós temos dois tipos de xisto, o xisto verde e o xisto micáceo. O xisto verde deriva do metamorfismo de basaltos, já o xisto micáceo está inserido na série de metamorfismo de rochas pelíticas. Então, dentro de uma série de metamorfismo do pelito, nós teríamos a rocha sedimentar original, o pelito, composta por grãos bastante pequenos, siltes, argilas, que metamorfizado vai se transformar em ardósia. Um grau superior de metamorfismo se transforma em filito, e um maior grau de metamorfismo se transforma então em xisto. No supergrupo Minas, posso destacar aqui os quartzitos e os estabelitos como principais litologias. Também aparecem xistos, também aparecem filitos, porém, vamos dar destaque aqui, para fins didáticos, para os quartzitos e os itabiritos. O supergrupo Minas é uma unidade metasedimentar, com destaque então para os quartzitos e para os itabiritos, sendo o quartzito uma rocha metamórfica composta principalmente por quartos. Mais do que 75% da sua composição é de grãos de quartzo. Seu protólito mais comum são os arenitos quartzosos. No caso dos itabiritos, são formações ferríferas bandadas, que intercalam aí níveis centimétricos ou milimétricos de hematita com níveis geralmente de quartzo, mas também de dolomito. Então, se pudéssemos encontrar em um determinado local todas as rochas que compõem a região do quadrilátero ferrífero, nós teríamos esta coluna litoestratigráfica, que é composta na sua base, então, pelo complexo granito-gnáisico arquiano e as rochas supracrustais do Greenstone Belt do supergrupo Rio das Velhas, com os grupos Nova Lima e Maquiné, sobreposto ao supergrupo Rio das Velhas, supergrupo Minas, subdividido em vários grupos, Caraça, Itabira e Piracicaba, por sua vez também subdivididos em diversas formações, Moeda, Batatal, Cauê, Gandarela, Cercadinho, Fecho do Funil, Tabuões e Barreiro, e por último, ainda no Proterozoico, o grupo Sabará. Então há na região do quadrilátero ferrífero uma justaposição de um complexo arranjo de litologias com graus muito variáveis de resistência aos processos desnudacionais, o que implica, o que vai interferir diretamente na morfogênese dessa região. Para que a gente possa entender como que se deu a superposição e o arranjo dessas variadas litologias para a composição do substrato geológico do quadrilátero ferrífero, nós precisamos recuar bastante no tempo. Na realidade, nós precisamos recuar aos primórdios da formação da crosta terrestre. Isso porque até o final do Arquiano, até cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, houve um contínuo processo de formação de continentes. Na realidade, os primeiros núcleos continentais provavelmente eram de pequenas dimensões e foram sendo gerados por um complexo processo de diferenciação de materiais a partir do manto terrestre, formando então uma primeira crosta de rochas leves, principalmente de granitos. Só que durante o Arquiano, essa crosta ainda era muito fina, bem mais fina do que hoje.
e o fluxo geotérmico era muito mais alto também do que hoje. E nesse contexto, diversas bacias vulcano-sedimentares foram sendo formadas ao redor desses primeiros núcleos continentais. Bacias vulcano-sedimentares, como o próprio supergrupo Rio das Velhas. Nessas bacias, você tem um magmatismo basáltico submarino intercalado a sedimentos oceânicos, né, nas margens dos blocos continentais, e no final do Arqueano, essa bacia vulcano-sedimentar acaba sofrendo um processo de fechamento dentro de um contexto de orogênese, que vai levar ao metamorfismo dessas rochas e também metamorfismo de parte daquelas rochas desses primeiros núcleos continentais. Isso nos leva, então, a um primeiro ciclo geotectônico, um primeiro ciclo de Wilson, ou ciclo tectônico, para a formação de um primeiro supercontinente na superfície da Terra. Então, formado esse primeiro supercontinente, unindo aqueles primeiros núcleos continentais, compostos principalmente de rochas granitóides, e também das sequências metavulcano-sedimentares metamorfizadas, alguns milhões, dezenas, centenas de milhões de anos depois, passa por um processo de fragmentação. O ciclo tectônico, nós sabemos que é de formação e de desagregação de supercontinentes, né, que abrigam todas as massas continentais da Terra. Então, relativamente pouco tempo depois que esse primeiro supercontinente é formado, ele passa por fragmentação, abrindo novas bacias de sedimentação à medida que esse continente é quebrado, né, fragmentado. Porém, nesse momento, do final do Arqueano, início do Paleoproterozoico, o bloco continental já era bastante grande, né, relativamente estável e espesso, e o planeta esfriava gradativamente. Com isso, o fluxo térmico, a geodinâmica interna, era menor, resultando também em menor atividade vulcânica dentro das bacias sedimentares. É nesse contexto que há cerca de 2,5 e 2,2 bilhões de anos vai ser formada a bacia de sedimentação do supergrupo Minas. Então, com menor participação de rochas vulcânicas e mostrando em sua sequência sedimentar a própria sequência de abertura de um continente e transformação da bacia de sedimentação de um contexto continental para um contexto oceânico. Então, inicialmente, a sedimentação do supergrupo Minas é detrítica em um ambiente continental correspondente a um rift continental, principalmente então com arenitos, com conglomerados, pelitos, que vão gradando depois para sedimentos marinhos com rochas sedimentares bioquímicas e posteriormente detríticas novamente. Isso porque, por volta de 2 bilhões de anos, em um novo ciclo tectônico, essa bacia de sedimentação também é fechada, suas rochas também são deformadas, falhadas, fraturadas, cisalhadas, dobradas, não só as rochas do supergrupo Minas, como também, mais uma vez, as rochas do supergrupo Rio das Velhas. Esse evento orogenético é responsável pela estruturação de grandes anticlinais e sinclinais que sustentam relevos na área do quadrilátero ferrífero. Né? Suas rochas estão organizadas nessas estruturas anticlinais e sinclinais, sobretudo aquelas que estão arranjadas com orientações de forma dominante, nordeste-sudoeste, ou grosso modo leste-oeste, como a norte, a estrutura que sustenta a Serra do Curral, a sul, a sinclinal Dom Bosco, e aqui a nordeste, sinclinal Gandarela e anticlinal de Conceição. Após o ciclo transamazônico, um novo ciclo tectônico acaba afetando as áreas continentais, levando novamente à fragmentação do continente e formação de um supercontinente. Porém, esses eventos não estão bem registrados na região do quadrilátero ferrífero.
A região vai ser afetada mais tarde em um novo ciclo tectônico que vai, inicialmente, por volta de 900 milhões de anos, instaurar um regime extensional na região do quadrilátero ferrífero, que vai permitir a formação de falhas normais e intrusão diversa de diques. Mais tarde, por volta de 600 milhões de anos, essas estruturas de um regime extensional vão ser invertidas dentro de um regime compressional, que vai se instalar então a orogênese brasiliana. O evento brasiliano foi responsável por amalgamar, juntar em um megacontinente fragmentos da Rodínia, formando a porção sul do Pangeia, que foi denominada de Gondwana. Pangeia, o último dos supercontinentes. Então, a região do quadrilátero ferrífero vai ser afetada por essa orogênese brasiliana e vai ser o último evento orogenético que vai ser percebido nessa região e na plataforma continental sul-americana de uma maneira geral. Esse evento brasiliano vai ser responsável pela formação de uma grande cadeia montanhosa na região leste de Minas Gerais, foi chamado de Orógeno Araçuaí. Então, esse evento também produziu falhamentos, metamorfismo, sobretudo nas rochas situadas mais a leste do quadrilátero ferrífero, além de deformação com compressão num sentido, grosso modo, leste-oeste, que levou à formação de anticlinais e sinclinais, hoje percebidas, grosso modo, no sentido norte-sul. Então, várias estruturas, como a sinclinal Moeda, a sinclinal Vargem do Lima, outras estruturas, como a sinclinal Santa Rita, anticlinal de Mariana, também grandes sistemas de falhas, com uma direção predominante, noroeste-sudeste, grosso modo norte-sul, relativo, então, a essa orogênese brasiliana. Nós não podemos perder a noção de que idade de rocha não é a idade das formas. Então, basicamente, até agora, nós falamos da estruturação geológica do quadrilátero ferrífero, como que as suas rochas se formaram. Porém, a gente não está falando de como o relevo atual se formou. O último evento orogenético que afeta essa região, como foi dito, foi o evento brasiliano, que se encerrou aí por volta de 500 milhões de anos. Isso quer dizer que de 500 milhões de anos para cá, toda essa estrutura geológica que foi formada por complexos processos que se superpuseram no espaço, ao longo do tempo, estruturando geologicamente o quadrilátero ferrífero, toda essa estrutura geológica vai passar ao longo do Fanerozoico, principalmente por desnudação. Então, o relevo vai sendo modelado ao longo do tempo, ao longo do Fanerozoico, por um prolongado processo de desnudação. Uma desnudação que é desnudação diferencial, já que nós temos nesta região a justaposição de rochas com resistências muito variadas. Então, há levantamentos, estudos no quadrilátero ferrífero que se dedicam a quantificar como seria essa desnudação diferencial, quais seriam as taxas de rebaixamento da superfície de acordo com cada tipo litológico. Então, esse estudo ele aponta uma taxa média de rebaixamento da ordem de 7 metros por milhão de anos em todo o quadrilátero ferrífero. Porém, isso varia de acordo com cada tipo litológico. Então, os quartzitos apresentam taxas entre 0,3 e 2,5 metro por milhão de anos, o que quer dizer que a superfície seria rebaixada nesses valores, em média, dentro de um período de 1 milhão de anos. Isso pode ser um rebaixamento concentrado nos últimos milhares de anos, ou não, pode ser distribuído ao longo de todo esse milhão de anos. A taxa não consegue precisar, é só uma média do último milhão de anos. A taxa mais baixa na sequência é a dos filitos, com 4 a 5,5 metros por milhão de anos, a dos gneiss bem mais alta, entre 12 e 13 metros por milhão de anos, e a dos xistos ainda mais alta, entre 12,5 e 14,5 metros por milhão de anos. Isso quer dizer que se a gente tivesse essas litologias justapostas,
a partir de uma superfície zero, né, em algum momento no tempo, passado 1 milhão de anos, essa superfície seria modelada de modo diferenciado de acordo com a resistência maior ou menor de cada um desses tipos litológicos. Então, toda a superfície seria rebaixada em relação à superfície inicial, porém, os quartzitos seriam bem menos desnudados em relação aos xistos, os mais desnudados, mas também menos desnudados o gneiss e os filitos. A diferença das taxas de desnudação entre os quartzitos e os xistos nos leva a uma diferença de cerca de 10 metros por milhão de anos. Se a gente pega a maior taxa nos quartzitos, 2,5, e relaciona com a menor taxa nos xistos, 12,5, nós temos então essa diferença de 10 metros por milhão de anos, que pode parecer pouco, mas se pudéssemos, não podemos, mas só para fins didáticos, se pudéssemos extrapolar essa taxa, pelo menos para o Cenozoico, os últimos 65 milhões de anos, teríamos então uma escarpa de 650 metros entre quartzitos e xistos, somente pelo processo de desnudação diferencial. Então, por isso, é um processo muito importante na compreensão da morfogênese regional, da geomorfologia regional no quadrilátero ferrífero, já que ela vai ser um resultado desse longo processo de desnudação diferencial ao longo dos últimos 500 milhões de anos aproximadamente, dando origem então aos diversos tipos de unidades de relevo, as serras, os platôs, os vales e etc. Além de um papel importante em diversos níveis topográficos, de acordo com a resistência de cada um desses litotipos, o controle litoestrutural ele também é percebido na própria morfologia das vertentes. Então, num primeiro momento, alguns níveis topográficos foram relacionados por geomorfólogos em tempos passados a superfícies de aplanamento. Então, determinadas cotas foram entendidas como restos remanescentes de superfícies aplanadas. Porém, estudos mais recentes demonstraram que, na realidade, esses diferentes patamares altimétricos que são observados na região condizem com a resistência dos litotipos que são encontrados em cada uma das áreas. Então, são muito mais superfícies estruturais e não superfícies de aplanamento. Porém, o controle litoestrutural ele pode ser percebido também na morfologia das vertentes, no sentido de que, onde temos itabiritos, cangas e quartzitos, geralmente é encontrado um relevo em escarpas e com um reverso mais ou menos suavizado. Enquanto, nas áreas de embasamento cristalino e também de xistos, como são rochas que permitem uma ampla formação dos mantos de intemperismo, mantos de intemperismo bastante profundos, acabam propiciando então uma modelagem em colinas e de um relevo então bem mais suave e de com menor grau de dissecação. No caso dos filitos, como são rochas que levam à formação de mantos de intemperismo muito argilosos, não permitem então uma boa infiltração da água, e essa água circulando mais pela superfície acaba levando a maiores taxas de dissecação da superfície. Então, nos filitos temos aí um relevo mais ou menos intermediário entre esses dois primeiros tipos aqui. Um relevo em geral mais dissecado.